Apóstolos, capítulo de número 10. Leremos o versículo de número 38. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Muito obrigado por poder tomar o vosso assento. Uma alegria no meu coração poder mais uma vez retornar aqui à nossa querida igreja em Blumenau e estar com os irmãos. Quero agradecer ao pastor Holliston pelo honroso convite para estar aqui participando junto com os irmãos e pela oportunidade que tivemos à tarde de compartilhar ali no CTM do projeto que estamos desenvolvendo. Quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela sua vida. Obrigado, pastor Holliston. É um prazer, uma honra estar com o nosso pastor presidente, pastor Nilton. Alegria revê-lo, Deus abençoe, presidente desta igreja e da nossa querida convenção aqui do estado de Santa Catarina. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Pedro Dutra, que também é o secretário de missões ali da nossa convenção. Estar com os irmãos aqui, rever alguns amigos que já conhecemos, pastor Ricardo, pastor Alex, demais irmãos. É uma alegria poder estar novamente aqui e participar deste congresso de missões, 22º Congresso de Missões. Isto é algo que renova as minhas forças e alimenta a minha alma, participar de um evento desta natureza e desta envergadura, sabendo dos grandes projetos missionários que esta igreja está desenvolvendo. Que Deus continue abençoando poderosamente, ampliando cada vez mais a visão e os projetos missionários, porque o mundo espera da igreja brasileira uma ação na evangelização mundial. E quando vimos igrejas como esta que estão envolvidas e apaixonadas por missões, nós nos alegramos e sabemos que não estamos sozinhos na batalha. Deus ainda tem 7.000 que não se prostraram. Deus ainda tem 7.000 que não se prostraram. E vamos continuar avançando para a glória de Deus. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque Ele tem nos permitido estar envolvidos com a obra missionária já desde a nossa tenra idade. Eu comecei a me envolver com o trabalho de missões, ainda bem jovem. Na verdade, eu comecei a pregar o Evangelho com 15 anos, depois logo com 21 anos de idade eu já estava na África, trabalhando na janela 1040, entre os povos não alcançados. Iniciamos, como falou aqui o pastor Holliston, no Senegal, durante alguns anos, implantando igrejas em regiões diferentes, trabalhando para Jesus, convictos daquilo que Ele tinha para nós. E durante 8 anos ali estivemos e o Senhor nos ajudou. Eu acho que a obra missionária tem as suas peculiaridades e algumas coisas que são tão interessantes, né? Que às vezes você vai para um lugar e parece que não vai render nada. Você prega, evangeliza, principalmente nessas regiões áridas dos nortes de África. Mas eu me lembro que nós iniciamos uma igreja lá no interior do Senegal, embaixo de uma árvore. E eu pregava, andava 15 quilômetros a pé até chegar lá. E quem me ouvia embaixo daquela árvore eram os cabritos, alguns porcos, algumas galinhas, um velhinho e 3 meninos, três crianças. Era o meu público. E eu caminhava num sol quente até chegar lá para implantar a igreja. E às vezes eu me desanimava, dizia: será que vale a pena trabalhar, fazer esse trabalho aqui? Parece que ninguém está querendo ouvir, eles não dão ouvido, só esses meninos, esse velhinho. Mas deixa estar, irmãos, que quando Deus tem um projeto para fazer, Ele o faz. Seja com 1, seja com 2, seja com 100, seja com 1000. A obra missionária tem as suas surpresas agradáveis. E
tinha um menino ali chamado Aliu, ele tinha 11 anos. E o Aliu um dia me procurou e disse: missionário, eu quero me batizar. Eu disse para ele: como você vai batizar? A sua família não é cristã? Era uma família muçulmana, animista, feiticeiros. Eu disse: eu preciso da autorização da família. Ele disse: converse com meu pai, ele vai deixar. Conversamos com o pai dele deixou ele se batizar, um menino com 11 anos. Eu disse: mas batizar uma criança? Mas ele insistiu, logo eu aproveitei e batizei ele queria. E passou-se alguns tempos e eu fui embora daquele lugar, deixamos um obreiro nativo, nunca mais eu voltei ali. Depois enviamos alguns recursos para construir um templo e fui para outra região, depois mudei de país, fui para outra nação, e os anos se passaram, nunca mais eu tive notícia daquela cidade, daquela região, daquela localidade ali. Este ano eu estava participando de uma conferência de missões lá nos Estados Unidos. Eu abri o mensagem do Facebook, tinha uma mensagem ali, e a mensagem dizia: pastor, aqui é o Aliu, o senhor lembra de mim? Lembra da igreja debaixo da árvore no Senegal, Guindine, local assim? Pois é, eu queria lhe agradecer por o senhor ter ido lá pregar para nós. Eu sou evangelista da igreja, estou na República do Togo, fazendo uma formação de radialista, porque vamos abrir uma rádio na região e evangelizar toda a região com o rádio. Obrigado por ter ido lá. Então a missão tem as suas peculiaridades que Deus faz, e se estivéssemos ido lá só por causa do Aliu, já teria valido a pena. Glória ao nome de Jesus. Então é bom nós estarmos envolvidos com a obra de Deus, e eu quero agradecer a Deus pelo grande privilégio que temos de participar da expansão do reino de Deus na terra. Eu estava ouvindo a nossa missionária falar aqui dos orfanatos. Nós estamos envolvidos com vários orfanatos também ali na região norte da África, e a carência é muito grande. Estamos formando uma nova geração de pessoas que vão evangelizar aquelas regiões ali que às vezes a geração atual é fechada, mas a nova geração está vindo já com o coração aberto. Nós temos alguns meninos, adolescentes no orfanato, e eu perguntei para eles: o que vocês querem ser quando crescer? E eles me disseram: nós queremos ser pastor, pregador do Evangelho, e queremos voltar às nossas famílias, falar do amor de Cristo. Então estamos preparando esta geração, amém? Irmãos queridos, nós temos muitos desafios também, precisamos de oração, de ajuda. No final ali, quando você descer embaixo, eu trouxe alguns materiais para você nos ajudar. Se você puder, faça isso. Eu tenho alguns livros que eu escrevi, Conhecendo o Islamismo, está em 3 idiomas. Como fazer missões, um pequeno manual, e também um livro para jovens. Tem DVDs de pregação no Brasil e fora dele, e também eu tenho ali um projeto que nós estamos fabricando algumas bolsas com tecido africano para a construção de um orfanato lá na África. Nós estamos construindo um orfanato para 100 crianças, e vai ser através da venda destas bolsas com tecido africano. Então, como hoje é um trabalho com o departamento feminino, vai faltar bolsa ali com certeza. Amém? Aleluia. Tá bom, irmãos? Então você pode procurar ali também, e é exclusiva, ninguém vai ter uma igual à sua aqui no Brasil, tá bom? Vai ser exclusiva sua. Procure ali e nos ajude, para a glória do nome do Senhor, continuarmos expandindo o reino de Deus na terra. Glória ao nome de Jesus. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, olhe para ela e diga: eu sou uma igreja missional. Glória a Deus. A igreja que está envolvida com a obra missionária e que está fazendo a obra missionária. Eu estava pensando que nós precisamos orar muito pelo nosso Brasil. Eu estava ouvindo o nosso presidente falar aqui sobre as crises, as dificuldades que o Brasil está enfrentando, mas apesar de tudo, tinha muita razão o pastor Newton em dizer que nós somos milionários, somos abençoados por Deus. Alguém disse que nós estamos nadando nas bênçãos. Eu até diria que muitos estão mergulhando nas bênçãos, de tanto que o Senhor tem dado e vai continuar dando, porque o Senhor é Deus da sua palavra, e Ele empenhou a sua palavra com esta nação. Há um projeto de Deus nesta nação. Alguém disse que a igreja está fraca, que a igreja está esfriando. A igreja está viva e está de pé. Está viva e está de pé. Está viva e está de pé. E vai continuar fazendo a obra do Senhor. Aleluia. Eu estava um dia orando lá em Mali, e o Senhor me deu uma palavra, porque
eu me lembro que eu pensei que eu ia morrer. Eu estava com malária e com febre tifoide. E na ocasião, eu entrei embaixo da cama, eu estava sozinho, minha esposa tinha vindo ao Brasil, nossa filhinha tinha ficado doente. Eu entrei embaixo da cama e disse: aqui eu vou morrer e aqui eu vou ficar. E o Senhor falou comigo ali e disse: não é tempo de morrer, é tempo de levantar e viver. E aí eu perguntei: se não é tempo de morrer, por que eu estou com febre? Por que eu estou com malária? Por que eu estou com febre tifoide? Aí o Senhor disse: é o caminho para mim te levar ao Brasil, porque eu não queria vir ao Brasil. Aí o Senhor me pegou lá e disse: vai, porque senão você vai morrer aqui mesmo. Aí eu levantei, peguei um avião e viajei, encontrar a esposa, a família aqui no Brasil. E Deus me deu uma palavra estando lá, naquele dia, embaixo daquela cama. E o Senhor me disse: leve isso ao Brasil e diga a eles que a minha bênção continua sobre aquela terra. A minha bênção continua sobre aquela terra. Aí o Senhor me deu uma palavra e me disse o que? Ele disse: você lembra de Elias, quando estava no ribeiro de Querite? Você lembra que Elias passou dificuldades porque o ribeiro secou, e eu preparei uma viúva para levar alimento ao profeta, para sustentar o profeta? Se lembra? Elias saiu do ribeiro de Querite e foi a Sarepta. E quando ele chegou ali, a viúva estava saindo para apanhar alguns gravetos, alguns punhados de lenha, fazer ao fogo e preparar a última refeição. E Elias chegou. Quando Elias chegou, ele disse para aquela mulher: me dá um copo de água. E ela virou-se para trazer o copo de água ao homem de Deus. E quando ela foi buscar o copo de água, ele disse: não somente água, mas faz um bolo também para mim e traz para mim comer. E ela virou para ele e disse: homem de Deus, vive o Senhor teu Deus, que a tua serva não tem nada em casa, a não ser um pouco de azeite na botija, um pouco de farinha numa panela. Vim aqui apanhar esses gravetos, vou preparar a última refeição para mim e para o meu filho, depois nós morreremos. Mas Elias disse: não será assim. Você vai, prepara primeiro para mim, depois para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite da tua botija não vai faltar, até que eu mande chuva sobre a terra. Aí eu perguntei: sim, mas e o que isso tem a ver com o Brasil? Qual a relação da palavra com o Brasil? Aí o Senhor me disse: Brasil era uma viúva pobre que eu levantei para sustentar profetas e nações. Porque houve um tempo que o Brasil é considerado o país de terceiro mundo, subdesenvolvido, lá embaixo. Quem é mais antigo que viajou fora, passou por isso. Eu ainda peguei uma rebarbazinha desta situação, que quando você passava em alguns aeroportos no mundo, principalmente nos países mais desenvolvidos, quando você dizia que era brasileiro, eles te olhavam dos pés à cabeça e diziam: pobre, vocês são pobres. Às vezes até colocavam num canto, e a gente era um pouco discriminados. Era viúva pobre, mas o Senhor disse: eu levanto esta viúva pobre. Aí eu perguntei: mas por que o Senhor vai fazer isto? Aí ele me respondeu e disse: porque no Brasil ainda tem farinha na panela, e ainda tem azeite na botija, e eles vão entender o meu projeto. E se eles entender, a farinha da panela, disse-me o Senhor, nunca vai acabar, e o azeite da botija nunca vai faltar. E eu perguntei: até quando, Senhor? Ele me disse: até que eu toque a trombeta e recolha a minha igreja, se eles entenderem o projeto. E eu quero levantar as minhas duas mãos ao céu aqui esta noite e dar glória a Deus, porque a igreja do Senhor está entendendo o projeto de Deus, e a farinha da panela não vai acabar, e o azeite da botija não vai faltar. Aleluia. A gente fala muito de crise, né? Crise para todo lado. Mas não há crise, irmão, não. Crise no sentido literal da palavra não existe. Não tem crise. Pastor, o senhor não sabe o que o senhor está falando? Eu estou falindo, eu quebrei. Não é crise não, irmão. É dificuldades, é arroxo. Às vezes a gente não consegue satisfazer algumas dos nossos luxos ou dos nossos caprichos, aí a gente acha que está em crise, né?
não conseguiu pentear o cabelo como queria, não conseguiu pintar o cabelo, não conseguiu comprar o terno novo, estou em crise, não conseguiu trocar o carro, meu Deus, a crise chegou. Não é crise, irmão, é dificuldade às vezes. Quer ver que numa crise, quem tomou café hoje aqui, diga amém. Amém. Quem almoçou, diga amém. Amém. Quem vai jantar ou jantou, diga amém. Amém. Quem tem onde morar, diga aleluia. Aleluia. Quem tem o que vestir, diga amém. Amém. Quem tem o que calçar, diga amém. Cadê a crise? Onde está a crise? Não existe crise. Come de manhã, come de meio-dia, janta, tem onde dormir, tem roupa, tem sapato. Levante as duas mãos e dê glória a Deus. Nós não sabemos o que é crise, no sentido literal da palavra. O que seria crise? Poderia muito bem a irmã Gladys voltar aqui e falar um pouco do que é crise que se vive em países subdesenvolvidos como os países da África. Crise para mim é você pegar uma adolescente de 12 anos, enrolar num lençol e levar no deserto, abrir um buraco junto com o pai, enterrar. E o pai estava aos prantos em volta, e eu perguntei a ele por que ela morreu, do que morreu, e ele em choro me disse: pastor, morreu de fome. Nós não temos o que comer e não temos de onde tirar. E ele me disse: o pior não é isto, ela já descansou, tenho mais 3 filhos em casa, aguardando a morte, porque não temos o que comer e nem de onde tirar. Para mim isso é crise, para mim isso é crise. Mas tendo o que comer e o que vestir, estejamos, pois, com isto satisfeitos e damos glória ao Deus do céu, porque isso aqui tudo vai ficar e só vamos recolher os frutos eternos que estamos plantando como igreja missional. Eu estou com vontade de gritar e dar glória a Deus hoje aqui, irmãos, porque Deus está nos abençoando. A igreja está abençoada. Aleluia. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Este trabalho missionário, caracterizado exclusivamente por missões, é algo que pode-se dizer raro no nosso país hoje, porque existem alguns equívocos que estão sendo cometidos na realização ou na organização da obra missionária em muitos lugares. E o pastor Holliston falou aqui de uma igreja missionária que às vezes existe só por causa de eventos missionários, ou periodicamente organiza algumas coisas. Mas a igreja missional é que está envolvida 24 horas com a salvação de almas. Porque tudo que nós fizermos aqui tem que resultar em salvação de almas. Tudo que nós realizarmos aqui deve resultar em salvação de almas, que é a missão prioritária da igreja: glorificar a Deus e levar o evangelho de Jesus Cristo a todos os moradores da terra. Muitos têm às vezes se equivocado pensando que missões é uma oportunidade de alavancar a vaidade só para fazer às vezes propaganda e para dizer que tem esse, eu tenho aquele outro trabalho, temos tantos missionários aqui ou acolá, mas na realidade não tem aquele compromisso 24 horas por dia. Isso é um equívoco, porque missões não é isso. Missões não é propaganda. Missões é amor pelos perdidos. É chorar nas madrugadas por aqueles que estão indo ao inferno. É derramar a alma e sentir a angústia dos pecadores que descem ao abismo todos os dias. E nós precisamos fazer alguma coisa. Isto é o sentimento verdadeiro missionário. Outro equívoco que se comete simplesmente é pensar que às vezes só é missionário quem vai para o exterior. Quem está lá na China, quem está na África, quem está em outros lugares, às vezes a gente considera somente eles como missionários, mas aquele que vai aqui na favela, que vai ali no bairro, que vai lá no outro lado, às vezes a gente não considera como missionário. Todo aquele que fala de Cristo é missionário. Todo aquele que anuncia Jesus é um missionário. E todo cristão cheio de Cristo só sabe falar de Cristo. Todo cristão cheio de Cristo só sabe falar de Cristo. E todos nós que estamos aqui esta noite somos missionários. Todos nós que estamos aqui. Pastor, eu sou professor. Não é professor. Você é missionário disfarçado de professor.
Pastor, eu sou pedreiro. Não é pedreiro não, você é um missionário disfarçado de pedreiro. Porque aonde Deus te colocou, Ele não te colocou simplesmente como um profissional, Ele te colocou como testemunha do Senhor. E Ele olha para aquele lugar e diz: ali está o meu representante, ali está o meu mensageiro, ali está alguém que vai falar do meu amor. Então todos que estão aqui e que não estão, mas que servem a Cristo, são missionários, são portadores de boas novas, são portadores da palavra de Cristo Jesus. E se o crente, como disse Oswald Smith, não está interessado no evangelismo e nas missões, ele tem uma grande probabilidade de não ter nascido de novo ainda. Se ele não ama evangelismo, se ele não ama missões, se ele não é missional, pode ser que ele não tenha nascido de novo ainda. Porque o crente genuinamente nascido de novo não consegue ficar calado, não consegue ficar quieto. Aonde ele vai, ele fala de Cristo. Onde ele vai, ele anuncia o evangelho. A palavra de Deus está nele. A palavra de Deus está, como Paulo diz, que arde nos ossos, e ele tem que compartilhar. Aleluia. Então a igreja precisa entender isto, que missionário não é somente aqueles que vão, devem ser honrados e considerados, mas todos são missionários. Equívocos que às vezes nós cometemos: outros pensam que é simplesmente para organizar eventos e ter movimentos. Não, missão acima de tudo é também cumprir a ordem suprema de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Mateus 28, 19, Jesus disse: de fazer discípulo de todas as nações. De todas as nações, de todas as tribos, de todas as etnias, de todos os grupos, de todas as raças. Nós chegamos no deserto da Mauritânia, onde há povos que nunca foram alcançados. E quando eu cheguei ali no ano passado, no meio daquele deserto, eu perguntei a Deus: mas o que está fazendo aqui? E o Senhor me disse: o mesmo preço que eu paguei por você, eu paguei por eles também. São povos, são raças, são tribos, são etnias que precisam ser alcançadas. Estão se escondendo em covas, cavando buracos no deserto para se esconderem e lerem a Bíblia. Mas ali está a presença de Deus, ali está a presença de Jesus. E daqui a pouco vai se cumprir a visão que João teve, que ele olhou e viu uma grande multidão em pé diante do trono, com as mãos levantadas, adorando ao Cordeiro. Esse dia está chegando em que todas as raças, oh glória, eu vou fazer parte desse dia. Eu vou estar lá nesse dia com as minhas duas mãos erguidas, com os árabes, com os chineses, com os africanos, com os americanos, todas as raças. E quem vai estar lá levanta as mãos e adora o Cordeiro que está sentado no trono. Esse dia está chegando. É maravilhoso demais pensar assim. É glorioso demais pensar assim. Nós vamos estar lá. Aleluia. E vai estar uma multidão de africanos que esta igreja evangelizou e ganhou para Jesus, através da oração, através da oferta e através de missionários. Vão estar todos diante do trono, adorando ao Cordeiro de Deus. Ah, se todos soubessem como é glorioso isto, todos seriam missional. Todos seriam missional, se entendessem que ser cristão é muito mais do que vir para o culto, sentar, levantar a mão e adorar. Ser cristão é fazer parte da implantação do reino de Deus na terra. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, diga aí para quem está ao seu lado: nós somos missionários. A palavra de Deus deve gerar em nós esta conscientização, e o que prevalece é assimilar as verdades bíblicas na realidade da nossa responsabilidade. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, este encher, este ser possuído pelo Espírito de Deus tem propósito definido. Quando Jesus disse:
ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Depois ele disse: vocês fiquem na cidade até descer sobre vós o Espírito Santo. E quando ele descer sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas. E recebereis o poder do Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas. E este é o propósito principal de nós sermos cheios do Espírito Santo: ser testemunha de Jesus. Às vezes eu me pergunto, por que vir para a igreja e ficar cheio do Espírito aqui, saltar, pular e gritar? Qual o resultado que isso vai trazer? O ser cheio tem um propósito, é ir e anunciar o reino de Deus na terra. De nada adianta ficar aqui dentro de quatro paredes, pulando, saltando, gritando e falando língua estranha. É glorioso, faz parte, a gente é pentecostal e gosta disto. Mas mais precioso é usar este poder, é usar esta autoridade na rua, na escola, no colégio, no vizinho e anunciar o reino de Deus. Então almas devem ser a nossa prioridade. Esse texto que nós lemos, Pedro, ele está indo à casa de Cornélio por uma visão que ele teve. O Senhor mostrou a ele algo sobrenatural. E Pedro vai à casa de Cornélio, porque um anjo havia aparecido para Cornélio, que era um homem piedoso, mesmo não conhecendo o Evangelho, fazia suas orações, dava suas esmolas. E eu gosto muito da expressão que o anjo usou quando apareceu para Cornélio e disse: Cornélio. Não foi qualquer um que disse, não foi um homem que falou, foi um anjo do Senhor. Olha, irmão, foi um anjo do Senhor que apareceu e falou com Cornélio. Disse: Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas não estão jogadas aí ao vento, não estão ao léu. Tuas orações e as tuas ofertas estão em memória diante de Deus. Está tudo registrado diante de Deus, disse o anjo. E quando Pedro tem aquela visão, que eu não vou entrar em detalhes da visão, e simplesmente ouviu a voz de Deus e foi para a casa de Cornélio. Mas Pedro vai cheio de religiosidade, e isso é um problema muito grande, quando nós carregamos a religiosidade conosco. O Pedro chega já se justificando para Cornélio. Quando dão a palavra a Pedro, ele já diz: olha, gente, é o seguinte, vocês sabem que eu sou judeu, vocês sabem que os judeus não se misturam, vocês sabem que nós temos os nossos costumes, as nossas leis, nós temos a nossa religião. Ou seja, eu sou um homem religioso, eu só vim aqui porque recebi uma autorização de Deus e do Espírito Santo. Mas ele vai carregado de religiosidade. Ele diz: não é lícito um judeu se misturar. Oh, irmãos, é terrível quando nós carregamos religiosidade e nos tornamos religiosos, porque Jesus não veio fundar religião, Jesus não veio criar uma religião. A religião, ela é problemática quando ela não cumpre o propósito original do religare, de levar a pessoa com Deus, e ela se torna apenas uma organização humana, e se torna apenas um lugar de encontro, ou o defender de uma placa. É uma religião, isto é monótono, e Deus não está nesse negócio. Deus está com a igreja verdadeira que Ele fundou, e no Calvário Ele não pôs placa, Ele disse: a minha igreja, ela é universal. Onde tiver alguém adorando, onde tiver alguém temendo e cumprindo com a palavra, ali está a igreja do Senhor Jesus. Religião é problema, irmão. Nós não estamos servindo religião e não estamos pregando religião. E como missionário no campo, em mais de 20 países que eu já percorri por aí, eu nunca falei uma vez só de religião. Eu apresento a Cristo Jesus, o único que salva, o único que leva para o céu, o único que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. A religião é problemática. Lembra quando trouxeram uma mulher apanhada de adultério? Religião não tem nada a ver com Jesus. Trouxeram ela e jogaram no meio e disseram: vamos pegar Jesus. A religião mandou apedrejar. A religião disse: ela é adúltera, ela tem que morrer apedrejada. Olha a diferença de Jesus e da religião. A religião diz que ela não tem valor nenhum, mas Jesus vem e diz: ô mulher, vai e não peques mais. Eu não sou a religião, eu não sou a lei, eu sou Jesus. Eu sou o Salvador da humanidade. Oh, aonde você for, fale de Jesus.
Pedro está pregando, Pedro está falando para um povo que não era judeu. Pedro está falando para um povo que ele nem queria estar lá. Mas eu gosto da expressão, quando ele está falando, a Bíblia diz que de repente não veio sobre eles o Espírito Santo, não desceu sobre eles o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que de repente caiu sobre eles o Espírito Santo. Foi como que um estrondo, pá, desceu sobre eles o Espírito Santo, e eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Pedro então, na sua empolgação, na sua inspiração, na sua ousadia, ele começa a falar, e ele começa a discorrer a palavra que nós lemos aqui. E a referência que ele faz aqui é Jesus de Nazaré, que andava por toda parte, libertando os oprimidos, porque Deus estava com ele. Porque Deus estava com ele. A tradução do original diz diferente, diz porque Deus estava nele. Porque Deus estava nele, não estava com ele, mas estava nele. E eu posso sentir isso, irmãos, que Deus não está comigo, Ele está em mim, Ele está dentro de mim, Ele não está aqui do meu lado, Ele está aqui dentro de mim. Jesus não está contigo, Jesus está em você. Você é o corpo de Cristo que leva Ele para todos os lugares, e aonde você chegar, chega Jesus, chega Jesus, chega Jesus. Por isso, quando você for no terreiro de macumba, vai de cabeça erguida, porque é Jesus que está chegando. Quando você for evangelizar o bêbado, vai de cabeça erguida, é Jesus que está chegando. Você está levando Cristo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. A igreja primitiva começou a avançar. E é rapidamente isto que eu queria falar nesta noite. Algumas coisas sobre missões na igreja primitiva. A igreja primitiva começou a avançar, começou a se desenvolver. E todos pregavam, e todos falavam. Todos eram cheios de Deus, todos eram cheios de Jesus. Diz a Bíblia que o evangelho começou a se expandir. Atos 2:47. Eu gosto muito desta expressão, e aonde eu tenho ido eu tenho declarado isto. Atos 2:47. E todos os dias o Senhor acrescentava o número daqueles que haviam de se salvar. Eu quero declarar que aqui em Blumenau, todos os dias o Senhor vai acrescentar o número daqueles que vão se salvar. Não, você não entendeu. Se você tivesse entendido, você diria um amém bem forte. Todos os dias o Senhor vai acrescentar o número daqueles que vão se salvar. Não é uma vez por mês, não é uma vez por ano, é todos os dias, lá no bairro, lá na congregação, lá na rua. Todos os dias vai ter alguém aceitando a Jesus como Salvador. E a igreja começou a avançar. E ela avançou sem ter o que nós temos hoje, sem possuir o que nós possuímos hoje. Não havia tecnologia, não havia internet, não havia avião, não havia os meios que nós temos hoje. E Paulo nos diz aos Romanos, no capítulo 15, versículo 22, que em todos os lugares daquela época não havia um lugar só em que o evangelho não tivesse sido pregado e anunciado. A igreja avançou, e nos seus primeiros 50 anos já tinha evangelizado mais de 500 mil de pessoas. Depois dos seus 60 anos, a igreja já tinha alcançado quase o mundo todo com o evangelho. E avançou e pregou, sem ter nada, mas eles saíam com fogo no coração, com a alma incendiada, anunciando a Cristo Jesus e falando do evangelho do Senhor. Hoje nós temos tudo à nossa disposição. Hoje nós temos tudo aqui nas nossas mãos, os meios, as formas. E parece-me que quase que a metade da população mundial ainda espera a pregação do evangelho. Hoje nós temos tudo
mas há lugares ainda que nunca ouviram falar de Cristo Jesus. Tudo está à nossa disposição. Será que não está, de repente, faltando alguma coisinha que precisa ser ajustada? Estou falando agora de igreja nacional, a nível de Brasil, não estou falando de igreja local, eu estou falando de igreja como igreja. Talvez esteja faltando alguns ajustezinhos para que estes meios que Deus colocou nas nossas mãos possam ser melhor usados, as formas. Pastor, nós não temos recurso, pastor, está faltando dinheiro. Às vezes a desculpa é dinheiro para que a obra não seja feita. Deus não depende de dinheiro para fazer missões. É necessário, faz parte e Ele usa. Porque missionário come, missionário veste, missionário precisa de carro, missionário precisa construir, é dinheiro. Mas nós não devemos colocar a desculpa no dinheiro, porque missões se faz com aquilo que tem, e quando você põe o pé no Jordão, ele se abre e Deus provê. Você não junta para fazer, você faz e Deus manda o recurso. Você dá o passo e a porta se abre. Você inicia e a porta se abre. Você não fica esperando para fazer. Vou juntar aqui 1 milhão para começar a fazer. Não vai juntar nunca. Você tem que fazer e Deus manda o recurso. Aí vem o pastor aqui, lança projeto. Estamos fazendo, aí o recurso aparece. Vamos fazer, o recurso aparece. É lindo de ver isso, irmãos. Eu fui fazer um poço lá no Mali, numa cidade chamada Colocani. Havia feito uma cruzada lá, mas um lugar sem água. Tinha água. Iniciamos a construção de uma igreja, e os irmãos andavam 21 quilômetros com a carrocinha, um burrinho, trazendo um galãozinho de água para fazer o cimento. Sabe o que é andar 21 quilômetros com a carrocinha? Ia lá, enchia o galãozinho de água numa fontezinha e vinha mais 21 quilômetros, colocava na massa e no cimento, mexia, voltava de novo com o carrinho. Eu disse, meu Deus, que situação. Aí eu disse aos irmãos, nós vamos fazer um poço aqui. Eu dei glória a Deus pela missionária quando disse que fez um poço. Irmão, se você soubesse a riqueza que é um poço. Eu disse, nós vamos fazer um poço. Depois que eu disse, eu me dei conta, mas não tem dinheiro. E o povo já saiu espalhando para todo mundo, poço, água, o branco disse que vai ter poço, o branco disse que vai ter água, temos com poço e já estamos com água. Eu digo, meu Deus, eu fiz loucura, não tenho nem um centavo. Aí o Senhor me disse, os sacerdotes botaram o pé no Jordão e o Jordão se abriu. Você deu o primeiro passo, o resto você deixa comigo. Isso é missões, irmão. E agora, fui levantar um orçamento, porque eu precisava fazer um poço industrial para o projeto que teríamos ali. Poço industrial custa caro. Fiz o orçamento, $10 mil, 35 mil reais, um poço sem nenhum real para fazer. Estou perdido. Aí eu estava orando, o Senhor perguntou, a obra é tua ou é minha? Eu disse, é do Senhor. Então eu disse, então deixa comigo. Eu disse, tá bom, vou dormir. É do Senhor? É, então eu vou dormir. Estou perdendo sono à toa, eu vou dormir. E eu fui dormir tranquilo. Enquanto nós dormimos, o Senhor trabalha. Receba fé para a ação missional. Holliston, receba fé para a ação missional. Enquanto você dorme, o Senhor trabalha. Pastor Nilton, os projetos avançam, porque a obra é de Deus e o recurso chega na hora certa. O nome do Senhor não é envergonhado, o nome do Senhor é glorificado, o nome do Senhor é exaltado. Haverá recurso. No outro dia eu peguei o telefone, entrei em contato com o irmão, ele conversando comigo, mas eu entrei em contato com ele por outro motivo. Ele me perguntou, e aí, como é que está a obra aí? Estamos avançando. Como estão os projetos? Estamos indo. Quais os desafios? Eu digo, rapaz, estamos aqui. Eu disse que eu ia fazer um poço, estou precisando fazer um poço em tal lugar. Assim, ele me perguntou, quanto é o poço? Eu disse, custa hoje, com o dólar do dia, custa 35 mil reais. Ele disse, me dá a conta que eu deposito amanhã 35 mil reais. Você vai fazer o poço. Aí eu recebi o dinheiro, mas missões também é guerra, é batalha, é luta. Vocês estão se preparando? Preparem-se para a guerra espiritual, porque é batalha. Da capital aonde eu estava para fazer o poço é 150 quilômetros. Contratei uma companhia que furava poços. Sabe quanto tempo ela levou para fazer 150 quilômetros? 3 meses.
3 meses ela levou para chegar lá. E tranca aqui, e quando sai o caminhão quebra, aí leva 3 semanas para arrumar, vai mais um pouco, quebra de novo, tal. Chegou o caminhão, festa! Vamos fazer o poço? Bora lá. 35 mil reais para 80 metros. Se não der água em 80 metros, o problema é seu. Você perde o dinheiro. Aí pensa no camarada em volta orando. Jesus, água em 80 metros. Água em 80 metros. E o povo ali, lugar feiticeiro e animista. E eles disseram, aqui igreja nunca vai ser implantada. E a gente é teimoso. Onde eles disseram que não dá, a gente diz que dá. Começaram a cavar o poço e não, água em 80 metros. Água em 80 metros. Furou. 80 metros. Não deu água. Ajuntei as moedas. Vai mais 20 metros. 20 metros. Água, Jesus, água. 100 metros, nada de água. Junta daqui, junta dali. 142 metros. Não deu água. Eu digo, e agora? E a vergonha? E o dinheiro perdido? O rapaz olhou para mim e disse, acabou. Tem mais dinheiro? Tem mais não. Vou desmontar e vou embora. Desmontou o caminhão e foi embora. E o povo em volta, olhando para mim. Aí você pensa como é que fica o missionário. Eu digo, e agora, Jesus? Já vou me preparar para morrer apedrejado. Aí um obreiro me chamou para o canto e disse, pastor, vem cá. Eu disse, pois não. Ele disse, pastor, é batalha espiritual. Eu disse, como assim? Aí ele me disse, essa região é de muitos feiticeiros. E o Senhor me falou aqui que eles esconderam a água embaixo do chão, para que não haja poço e não haja igreja. Precisamos orar mais. E o povo foi embora e os feiticeiros saíram contando vitória. E eu voltei 150 quilômetros para casa, numa situação que você deve imaginar como. Deitei e não dormi a noite. 6 horas da manhã ele me ligou lá do interior. Disse, pastor, o que foi? O que houve? Quem morreu? Eu disse, ninguém morreu. Corre, porque a água jorrou. O poço jorrou e está fluindo água. A água saltou para cima, porque a última palavra é de Deus. Agora que não é fácil, não é não. A igreja primitiva avançava com o que tinha, ia com o que possuía, e a obra era feita. E eu gosto de uma graça que Deus deu para o Brasil, e eu não quero aqui puxar sardinha para o meu assado, mas Deus deu algo especial para o missionário brasileiro. Eu trabalho em missões já há 20 anos, já percorri vários países, trabalhando com missões em diferentes lugares de outros países. E a gente vai com o que tem às vezes, na cara e na coragem. E Deus honra. Eu já estive com algumas missões de outros países, os camaradas vêm com dinheiro poderoso. Eles vêm com todo o recurso, pastor Nilton. Chegam lá e estruturam tudo, mas às vezes não conseguem ganhar uma alma. Eu não estou dizendo que eles estejam errados. Eles estão fazendo. Mas chega o doido do brasileiro lá, sem nem um centavo no bolso. Aleluia. Eu estava implantando uma igreja uma vez num lugar difícil. Eu caminhava quase 20 quilômetros numa poeira, numa areia quente. E as almas vinham, se salvavam. Jesus estava salvando, já tinha batizado mais de 30. E havia uma missão de outro país implantada perto, há muitos anos ali, estava com 5 pessoas. E eu estou indo embora um dia com a minha sacolinha, e aquele sol quente na cabeça, e eu pensando, meu Deus, que situação, que miséria. Aí Jesus disse, fica tranquilo, você está fazendo a sua parte com o que você tem. E eu estou indo, de repente passou um missionário com uma destas caminhonetes importadas, lindas demais, fazendo poeira nos meus olhos. Passou por mim assim, eu fiquei olhando, digo, Jesus, que coisa séria, eu vou continuar caminhando. Ele parou, viu que eu estava indo, voltou, deu uma ré e disse, você é missionário? Eu digo, sou. De onde você é? Eu digo, sou do Brasil. Ele olhou para mim e disse, vocês têm algo especial. Eu disse, o que é que nós temos especial? Ele disse para mim, há uma graça sobre vocês.
Vocês chegam aqui sem nada, já tem uma igreja implantada ali. O que é que vocês têm de especial? O que é que Deus deu especial para você? Eu digo, dinheiro talvez não seja, mas coragem a gente tem. Não vai com dinheiro, mas vai com a coragem. Deus levanta e você vai. Implanta a igreja, o reino é conhecido, a obra é feita. Oh, irmão, está chovendo graça aqui esta noite. Levante a sua mão, porque está chovendo graça aqui esta noite. Você pode chegar onde chegar, a graça está sobre você, a unção de Deus está sobre você. Pregue com ousadia. Eu estou sem relógio aqui, Robson. Você errou meu tempo? O que é que nós temos que a igreja primitiva não tinha, não conheceu? Thank you very much. O que é que nós temos que a igreja primitiva não tinha? E o que é que eles tinham que nós não temos? Primeiro, uma das coisas que a igreja primitiva não tinha, hoje nós temos, é a chamada igreja auditório, onde as pessoas vêm para ouvir a exposição da palavra de Deus. E eles sentam e ouvem a palavra de Deus. Isso é maravilhoso demais. No outro dia eles vêm, sentam, ouvem a palavra de Deus. Glória a Jesus. É a igreja auditório. Senta, cruza a perna e diz, vou ouvir a mensagem. Graças a Deus por isso. 365 dias do ano ele senta e come. E come a palavra. E vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. Palavra, 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 palavra. A mesa está farta. E a gente vai comendo. Glória a Deus por isso. Só que isso está causando obesidade espiritual. Obesidade espiritual. Só come, 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 come. Mais palavra, mais palavra, mais palavra, mais palavra. Mas não libera nada para o pecador lá fora. Ele só recebe. Vai enchendo, 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 enchendo. E às vezes é até exigente, dizendo, hoje não estava boa a comida, a palavra não estava legal hoje. Ele está cheio da palavra. E Jesus está te enchendo da palavra com dois objetivos. Dois. Primeiro, para você ser edificado, fortalecer e não cair na fé. Segundo, para você propagar a mensagem do Evangelho. A igreja primitiva recebia e entregava, recebia e entregava. Eles recebiam do céu e saíam compartilhando nas casas, nas ruas. Recebe aqui, entrega lá fora. Recebe aqui, compartilha lá fora. Recebe aqui, compartilha em outro lugar. Você vem aqui para receber e para compartilhar lá fora. Porque senão você vai ter obesidade espiritual e você vai se tornar aquele crente chato, aquele crente enjoado. Sabe, que vem para o culto e fica ali anotando, observando, está legal. Hoje ele errou na homilética, hoje ele errou na exegese, hoje ele falhou aqui, hoje ele falhou ali. Você fica ali, porque está obeso, já não tem mais aquele sentimento de vir aqui, vou lá para receber, porque eu preciso compartilhar lá fora. Vou lá e vou receber e vou levar aos pecadores. Vou lá e vou receber e vou fazer a obra de Deus. A igreja primitiva era assim, recebia e entregava. Recebia e entregava. Eu quero convidá-los esta noite a nós queimarmos calorias espirituais, andando nas ruas, nas ruelas, nas praças, andando em todo lugar. Comece a correr e queimar caloria espiritual. Você está cheio. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e pergunte, como está o seu físico espiritual? Está saindo palavra pelas orelhas aí? Que tal começar a queimar calorias aí nas ruas? Que tal começar a pôr em prática esta palavra? Que tal começar a compartilhar? Que tal os doutores, os teólogos, os pregadores, os evangelizadores, os missionários, as irmãs, as crianças receberem aqui e compartilhar lá fora? Receberem aqui e compartilhar lá fora. Seja cheio de Deus aqui, mas compartilhe lá fora. Aí nós recebemos e recebemos. A igreja primitiva tinha isso, mas ela compartilhava. E eu já encerro aqui. Aí a gente vai recebendo e vai realizando coisas e a gente vai ficando aqui dentro, envolvido aqui dentro. A gente vai criando tanta coisa que fica só envolvido aqui dentro.
E é isso e aquilo, e é festa disso, é festa daquilo, tudo para os crentes. É para obesidade, mais comida, e cria festa disso, e cria festa, e cria os departamentos, aí departamentalizou, departamento disso daqui. Me entenda, é bom e deve acontecer, deve, para a organização da igreja. Porém, o problema é que às vezes nós queremos transferir responsabilidades. E quando se fala de evangelismo e missões, não tem o que fazer. A gente é campeão em transferir responsabilidade. Aí no final do ano a gente lê o relatório. E aí vai ler o relatório da missão. Diz, entrou tanto, saiu tanto, foi ganhado tantas almas, foi feito isso, foi feito aquilo, foi feito aquele outro. Aí lá no meio da igreja tem aqueles que dizem, a missão não está trabalhando. O departamento de missão não está evangelizando. Os irmãos do evangelismo não estão fazendo nada. Tem gente que fala assim, irmão, às vezes lá na minha igreja, eles não estão trabalhando, olha aí, ó o relatório deles. Como que se missão e evangelismo fosse obra de um departamento, e não é. Missão e evangelismo é do mais novo ao mais velho. Todos estão envolvidos em missões e evangelismo. É criança, evangelismo e missão. É adolescente, evangelismo e missão. É mulheres, evangelismo e missão. É idosos, evangelismo e missão. É obreiro, evangelismo e missão. Tudo gira em torno de evangelismo e missão. Não é obra de departamento, é obra do corpo de Cristo Jesus. Anunciar o reino de Deus na terra. Quem pode adorar a Deus, fique de pé para nós orar. Eu sinto a graça de Deus aqui esta noite. Coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado e comece a orar por ele. Não vou chamar ninguém aqui à frente. Eu quero que o Espírito Santo te convença a você receber aqui e compartilhar lá fora, a você entender que evangelismo e missões é obra de todos. Todos têm que estar envolvidos. Não é obra do Hollis, não é obra da secretaria, não é obra do CTM. É obra nossa, é obra sua, é obra de todos. Todos ganhando alma. Receba a graça, receba a unção, receba a autoridade. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, eu quero te pedir esta noite que o teu Espírito Santo capacite mais a igreja. Encha mais a igreja de autoridade. Encha mais a igreja de ousadia e de graça. Que aonde ele for, aonde ele passar, ele compartilhe o teu evangelho. Receba o batismo com o Espírito Santo aí onde você está agora. Receba o dom de Deus, receba a graça de Deus para ser missional, para ser missional, para ser missional. Em nome do Senhor Jesus, compartilhe a graça, compartilhe a unção. Receba o dom, receba o talento. Saia daqui incendiado, saia daqui cheio, como a igreja primitiva.